Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula, tá? Bom, turma, vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho agora a respeito dos aspectos construtivos, né, de um grande aerogerador, de um parque eólico. Então aqui nós temos três representações distintas de torres eólicas, tá? Então aqui nós temos a torre, esse cinza aqui mais claro, as pás, tá? Geralmente são em número de 3, né? É o tradicional, que eles chamam aqui de rotor. Aqui a gente tem o cubo, esse cubo aqui geralmente é usinado em uma peça única, né? Você tem aqui uma capa de proteção nele, mas quando você retira essa capa, você tem um cubo usinado em uma peça única, onde vem as três pás fixadas. Aqui você tem o eixo, né, que transmite ali o movimento mecânico. E aí você tem diferentes formas aqui de disposição. Você tem o eixo longitudinal convencional, tá? Onde você tem entre o cubo e o gerador de energia uma caixa multiplicadora, e aí você tem um eixo longitudinal aqui, né, direto. Então você vai ter aqui um eixo de entrada e um eixo de saída. Naturalmente você tem mais peças mecânicas, isso acaba encarecendo um pouco mais. Uma segunda forma construtiva que eles criaram foi eliminar esse eixo aqui intermediário na saída da caixa multiplicadora. Lembrando que a caixa multiplicadora, pessoal, funciona mais ou menos igual à caixa de câmbio, né, de um carro. Você tem ali um grande conjunto de engrenagens que ele vai compatibilizar a frequência angular de giro das pás do rotor com a frequência de giro necessária para a produção da energia no gerador. Lembrando que essa energia, esse parque eólico vai estar interligado com a rede elétrica, então você precisa girar e entregar a 60 Hz, né? E aí, perante os geradores que nós temos ali, você vai ter que ter uma rotação próxima ali, né? De 1000 e poucos Hz e por aí vai, né? Então você vai ter que trabalhar ali, a depender, né, do número de polos, né, do seu gerador e tudo mais. Então, pessoal, por esse motivo você tem essa caixa multiplicadora aqui, né, que vai cuidar disso. Então, uma forma de baratear custo, né, cortando esse segundo eixo rotor aqui de rotação, você já tem sistemas de caixa multiplicadora com o gerador, tá? E já tem sistemas de geradores hoje em dia, a ímãs permanentes, onde você consegue eliminar essa caixa multiplicadora, ou ela já vem diretamente acoplada aqui no seu gerador, tá? Aqui a gente tem o aspecto construtivo de dois tipos de nacelle, né, diferentes, né? Esse aqui é uma nacelle um pouco mais reduzida, né? Uma nacelle de um aerogerador utilizando um gerador de multipolos, né? Então ela tem uma característica construtiva um pouquinho diferente. Aqui você tem um sistema de apoio principal da nacelle. O 2 aqui é o sistema de orientação. Então essa nacelle aqui ela se orienta aqui, tanto aqui em relação à torre. Aqui você tem um gerador em anel, nesse caso aqui, ó, ele está presente aqui dessa forma. Então perceba que a caixa dessa nacelle é bem menor, ela é mais barata um pouco. Isso aqui depende muito da construção do tipo de gerador. O item 4 aqui é o cubo usinado, que eu falei para vocês, ou melhor, o fixador das pás do cubo, né? E aqui no item 5 o cubo em si, né? Item 5 o cubo usinado em si aqui, fica aqui no interior. E o item 6 as pás e o 7 a estaçãozinha micrometeorológica. Esse aqui já é uma nacelle mais tradicional, tá? Com gerador convencional. Tá? Ela é um pouco mais longa, né? Você pega aqui com o controlador do cubo,
Aqui você vai ter um controle pitch, que vai fazer, né, o controle do giro longitudinal das pás. O 3 aqui é onde fica a fixação dessas pás. O 4 é o nosso eixo principal, que ele está aqui. O 5, aquecedores de óleo, né? Você tem todo um conjunto mecânico aqui, então você precisa ter óleo aqui, né, para fazer a correta lubrificação de tudo. O 6, a sua caixa multiplicadora. Aqui eu não estou conseguindo dar o zoom, mas ela encontra-se aqui. Você tem sistemas de freio, item 7, tá aqui. Plataforma de serviço, item 8, que está aqui, né? Os controladores inversores, sensores de direção de vento, transformador de alta tensão, então aqui o transformador está na própria nacelle aqui, e rolamento de pás, são os itens 13, né? Rolamento das pás vai estar por aqui. Sistema de trava do rotor, ele vai estar contido aqui. Sistema hidráulico aqui. Plataforma da nacelle é todo o conjunto aqui. E os motores de posicionamento da nacelle, tá? Então você vai ter o motor que vai fazer a nacelle girar para um lado ou para o outro, tá? Então você tem um conjunto aqui tradicional dessa nossa nacelle. Aqui alguns aspectos construtivos dessas partes. Então esse aqui é o famoso cubo, né, usinado. Então perceba que é uma peça única e ele precisa ser muito robusto, porque ele vai ter que sustentar as pás da turbina e ainda permitir o giro, né, vai conectar a peça que faz o giro do conjunto todo. Então você imagina os esforços mecânicos sobre essa peça, né, é muito pesado. Aqui o exemplo de uma pá de turbina, né, isso aqui é uma pá de aproximadamente 50 metros, sendo transportada. Então você vê aqui a raiz dela, aqui a parte mais grossa dela até a ponta. Então é uma aerodinâmica muito grande. Essas pás aqui geralmente são construídas de elementos, né, fibra de vidro e outros elementos para conferir a ela resistência mecânica aos ventos, porém leveza, né, e principalmente durabilidade. Aqui alguns aspectos da caixa multiplicadora que eu estava falando para vocês. Então, basicamente, você vai ter aqui dois eixos, né? Um eixo de entrada, um eixo de saída. E aí você tem um conjunto de engrenagens ali que vai converter, né, de uma rotação menor, que é a rotação natural do vento, para uma rotação maior, que é a rotação que o gerador precisa. Aqui, uma caixa multiplicadora real. Então é uma caixa de câmbio de um carro, só que em tamanho muito aumentado, né? Aqui os aspectos construtivos do gerador, propriamente dito. Então aqui um gerador convencional, né? Aqui eles construindo aqui esse gerador, né? Um gerador de multipolos no caso. E aí, pessoal, além disso, a gente tem os aspectos, né, dos mecanismos de controle do nosso aerogerador, tá? Então, basicamente, os principais mecanismos de controle utilizados em um aerogerador são os de orientação do rotor, tá? De controle de velocidade e de controle de carga, né? Então, e aí basicamente, né, esses controles eles vão estar vinculados a mecanismos mecânicos, né, que são controles de velocidade, controle de passo, freios, né, mecanismos aerodinâmicos, né, que vai fazer o posicionamento do rotor, por exemplo, né, o controle pitch lá do ângulo de ataque das pás, e os controles eletrônicos, tá? Que aí os controles eletrônicos já é aquele controle de carga elétrica que a gente está mais acostumado, né? Utilizando inversores de frequência e por aí vai. Bom, quando a gente fala nesses controles aerodinâmicos, tá? A gente basicamente está falando em dois tipos
principais de controle aerodinâmico, tá? Para você conseguir chegar o mais próximo possível daquele limite de Betz lá que a gente tanto falou. Um é o controle stall, tá? Que é aquele controle aerodinâmico feito pela própria pá, tá? A própria pá de sustentação, ela não se move em torno do seu eixo, porém a sua própria construção ela tem uma certa flexibilidade que permite ela atacar mais ou menos o vento, tá? E o controle de passo, que é um controle já apurado que permite o movimento longitudinal da pá, tá? Então, basicamente, a gente vai ter esses dois tipos de controle. Então, no controle de passo, que é o mais sofisticado, o que você está interessado? Você está interessado em ter uma rampa mais ou menos desse tipo aqui, onde você vai ter o seu aerogerador acelerando. Então, ele está travado, tá, pessoal? Ele está freado. Você destrava dele, ele começa a acelerar até que ele atinge uma velocidade platô ali e ele se estabiliza. Graças a quem? Graças ao controle pitch, ao controle de passo. Se não tivesse o controle de passo, ele iria oscilar aqui por um certo tempo. Isso aqui é muito ruim, tá? Essa oscilação fica mais sujeita às oscilações, tá? E aí, como que ele faz esse controle? Variando o ângulo de ataque. Então, quando ele faz a redução do ângulo de ataque, ele diminui as forças aerodinâmicas atuantes. Então, quer dizer que ele está diminuindo a extração de potência de vento. Então, geralmente, quando a velocidade do vento se estabilizou lá mais no alto, você já diminui o ângulo de ataque, você não precisa mais extrair tanta potência do vento, que ele se mantém. Já quando a velocidade do vento decai muito, aí você muda o ângulo de ataque para poder aproveitar mais. Então, algumas vantagens, né? Então, você tem um controle ativo, então você consegue operar sob qualquer condição de vento. Você consegue chegar na potência máxima, né, o mais próximo possível, produzir maior energia, né, de forma mais constante. A partida ela é mais simples, ela é mais curta, você não depende tanto de freios, porque você consegue fazer o controle pela própria pá. As cargas das pás, você tem cargas das pás do rotor decrescentes, com ventos aumentando acima da potência nominal. Então você também consegue trabalhar numa faixa de vento maior, graças a isso. E consegue trabalhar em condições de vento menor. Então ele aumenta a faixa de trabalho desse tipo de gerador. Bom, pessoal, e o outro mecanismo de controle é o controle stall, que é através, né, a pá ela é fixa, ela não gira em torno do eixo, mas ela tem uma certa flexibilidade pela própria construção dela. Só que aí ela fica sujeita ao que? À oscilação. Então, dependendo da rajada de vento que você tiver, a potência do aerogerador ela vai ficar variando, tá? Bom, quais são as vantagens e desvantagens disso? Uma vantagem é a inexistência do sistema de controle, então, consequentemente, é um sistema mais barato, tá? Não tem controle sofisticado pitch, tá? Então, naturalmente, você está falando em um cubo de rotor mais simples, porque não exige movimento. As manutenções são menos exigentes, né? Você tem uma confiabilidade maior, né? A possibilidade de controle da potência sob condições de potência parcial. Então, né, ela vai permitir uma flexibilidade da pá. Então, numa pequena variação de vento, ela consegue se movimentar de uma forma natural, tá? Pessoal, obrigado pela participação de vocês e aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.